Boa noite! Boa noite, Rô. Tudo bem com você, minha linda? Boa noite, Rosângela. Que bom, boa noite, Ivone. Estamos chegando e iniciando mais um trabalho. Bom ter vocês já aqui com a gente, viu? Boa noite, Sônia. Seja bem-vinda. Boa noite, Rosa. Boa noite, Emilane. Que coisa boa. Boa noite, Dai. Seja bem-vinda também. Seja bem-vinda, Emilane. Bem, já estamos aqui. Já são 19h30, não é verdade? Nós já estamos reunidos para mais um trabalho na nossa seara. Que o Cristo Jesus nos abençoe nessa noite. Vamos iniciar a nossa prece para que a gente possa, startar a tarefa da noite de hoje. Então, que a gente possa se conectar ao alto, elevar os nossos pensamentos, agradecendo ao nosso guia e modelo perfeito, amigo de todas as horas, por mais esse momento, pela oportunidade de aprendermos mais sobre essa doutrina libertadora, de nos estarmos conectados com o mesmo propósito de aprender, de interagir e, sobretudo, de evoluirmos. Que os nossos pensamentos, que as nossas palavras e as nossas atitudes possam sempre refletir tudo aquilo que o Mestre nos deixou de ensinamento. E não a nossa vaidade, o nosso orgulho, nem o nosso egoísmo, para que a gente não se comprometa mais do que já somos comprometidos na condição de espíritos imperfeitos. Que os benfeitores espirituais da nossa casa estejam conosco, nos auxiliem para que tenhamos um trabalho exitoso, se assim for da vontade do Cristo Jesus. Dessa forma, grata por esse momento, damos por iniciado a atividade da noite de hoje. Que assim seja. E assim será. Boa noite, Rai. Boa noite, Anísio. Sejam muito bem-vindos e a gente vai dar início ao nosso trabalho, tá? Hoje a gente vai falar de um tema bem interessante, bem pertinente, que a gente precisa tratar, né? Na verdade, falar de espiritismo é conectar a ideia de encarnação e desencarnação. É falar da vida além da Terra. É falar do futuro e do conhecimento das leis divinas, né? Nesse mês de julho a gente está trabalhando o livro Vida e Sexo, do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. E esse mês nós já falamos de assuntos bem interessantes, necessários, eu diria, inclusive, porque a gente já falou de família, já falou de união infeliz, já falamos de homossexualidade, já falamos de compromissos afetivos, falamos também de energia sexual, falamos de pais e filhos, casamento, ambiente doméstico e ainda vamos falar, porque a gente pode dizer que está chegando próximo do fim do mês, mas ele não terminou. Então a gente vai falar ainda de divórcio, em torno do sexo, adultério e alterações afetivas. Assuntos muito bons para a gente poder discutir, se debruçar, entender um pouco mais sobre tudo que a doutrina nos traz, né, no aspecto da nossa convivência. Diria, inclusive, que são temas tão necessários do nosso cotidiano que a gente precisa conversar, a gente precisa esclarecer, que a gente também precisa se permitir entender todos eles à luz da doutrina espírita. E por que isso? Porque somos espíritos imortais e a nossa maturidade espiritual, assim como a nossa evolução, está atrelada ou relacionada com o pleno entendimento das coisas e da expansão da nossa consciência. Pois bem, nós vamos falar
hoje sobre aborto. E falar sobre aborto na visão espírita, assim como nos diz a questão 880 lá do Livro dos Espíritos, em que Kardec faz uma pergunta bem pertinente com relação ao assunto, nos alerta sobre exatamente qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem. E os espíritos respondem, na sua sabedoria, que é o direito de viver. Por que é o direito de viver? Porque isso é algo que ninguém tem o direito de atentar contra a vida do seu semelhante, ou seja, de tirar ela, Então, os espíritos deixam claro que esse assunto, é algo bem interessante, porque não se pode tirar a vida ou desmerecer a necessidade de vivência do ser e nem de fazer com que algo possa comprometer a existência corporal. Então, em face do descobrimento da ciência, que vem avançando, a passos diria assim, bem rápidos, facilmente se pôde comprovar de que o início da vida ela se dá desde o momento da concepção, e não apenas após o nascimento, como algumas pessoas pensam e até afirmam, se achando de uma certa forma donos da verdade. Então, essa interpretação, na verdade, ela acaba chocando com realidades bem diferentes. Algumas pessoas dizem que o feto não tem vida, que o embrião não tem importância, então não faz diferença. Mas existe um espírito ligado a esse embrião. E a gente vai falar sobre isso um pouquinho. E eu gostaria, inclusive, de começar o nosso trabalho sobre um questionamento, para que fique para reflexão, ninguém precisa me responder, mas para que a gente possa, inclusive, entender um pouco mais. Mas gostaria de dar boa noite a Juliana, a Dice, a Fernanda, que já entraram aqui, a Fábio, que vieram junto conosco a brilhantar essa noite, a Geraldine também. Então agradeço desde já a Sandra Naira, a Nise, olha que coisa boa, a Consa. Boa noite para vocês todos, tá? A Val Van Brilhe também que entrou. Então, se a gente for refletir um pouco mais sobre o aborto, vamos fazer uma reflexão bem interessante. Como seria a nossa interpretação, tá? Se alguém nos questionasse ou se a gente tivesse que falar sobre o aborto provocado? O que é que vocês acham disso? O aborto provocado. O aborto provocado retira ou, de uma certa forma, adia a oportunidade do ser em gestação a progredir, causando-lhe, inclusive, sérios danos. E que a gente também deve lembrar de que a vida humana, ela transcende o corpo físico. Nesse sentido, a partir da visão espírita, a gente pode considerar o aborto provocado como uma transgressão das leis divinas. Mas por que isso? Porque encerrar a vida em qualquer fase da gestação impede o progresso daquele ser, já ligado de certa forma a um embrião que renasce em um corpo físico. E esse corpo vai lhe servir como um instrumento de progresso, de passar por provas e expiações, também como meio de veículo corporal para que ele possa evoluir. Ele precisa. A gente sabe que a gente reencarna e a gente adentra um corpo físico, vai trilhar uma nova caminhada em uma família com vistas ao aprendizado, com vistas a resgatar débitos antigos, com vista a nos aprimorarmos e a evoluirmos também. Independentemente do estágio em que se encontre a vida, ela não está restrita à matéria. Porque nós já sabemos que quem perece é o corpo físico. Mas nós somos imortais. Então, a vida é um direito natural de todos
e deve ser valorizada de forma integral. A partir, desse momento, a gente sabe que não pode minimizar ou diminuir a importância de qualquer ser, seja ele em processo gestacional, seja ele já um corpo perfeito. Não. A esse direito, só cabe o Cristo, ao nosso bondoso Pai Criador. Não que tirem a vida, mas existe uma programação. Então, todos nós, quando estamos para retornar à Terra, estamos prontos, de certa maneira, para atravessar diversas provações que nos permitam alcançar o propósito e o entendimento das leis de Deus, ou das leis divinas, ou leis naturais. Então, dessa forma, a gente pode pensar, junto, qual tem sido o meu comportamento na sociedade quanto ao aborto? Sim. Não vão. Consta está aqui dizendo que a gente não pode esquecer que existe uma programação divina. É verdade, Consta, tá? Berti está aqui dizendo que está com saudade do Cetraz, que mês que vem, com fé em Deus, volto a frequentar. Venha sim, querido, vai ser muito bem-vindo, tá? Então, voltando para o nosso livro fonte, Sexo e Vida, lá no capítulo 17, que fala do aborto, Emmanuel começa exatamente com a questão 358 do Livro dos Espíritos, com o seguinte questionamento: constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Será? Olha a resposta dos Espíritos. Eles sinalizam que sim, há crime sempre que alguém transgride as leis de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, porque às vezes a mãe ela acaba não tendo o direito de escolha, no sentido de que alguém responsável ou alguém de uma certa forma age contra a sua vontade, possa, a mãe, ou seja, outra pessoa, cometerá crime sempre que retirar a vida de uma criança antes do seu nascimento. Por isso, que considerando o impedimento a uma alma que ela possa passar pelas suas provas, a quem serviria de instrumento num corpo em que se estava formando. Dessa forma, boa noite, Lai, boa noite, Anelísia. Dessa forma, a gente tem que entender que o próprio Livro dos Espíritos, os Espíritos nos sinalizam que essa é uma transgressão, e é uma transgressão séria. Quando você tira o direito à vida a alguém que só compete a Deus, você está transgredindo uma lei divina. É igual ao suicídio. Você não pode entrar retirando do ser a sua vida e nem pode atentar contra a sua, que também é um erro grave. Dessa maneira, os Espíritos nos alertam de que a gente não pode atentar contra a vida, nosso bem maior, a nossa oportunidade, eu diria, inclusive, redentora de evolução. Mas, de um aspecto geral, a gente geralmente gosta de falar acerca de relações internacionais, as relações sociais, públicas. A gente vai falar de questões comerciais, clareando todas as obrigações que elas envolvem. Mas, no entanto, é raro, ou as pessoas dizem que, por exemplo, esse tema é um tema chato, é um tema complexo, ou não gostam de falar sobre isso, como algumas pessoas não gostam de falar sobre morte, nem sobre suicídio. E na sociedade também, com uma certa frequência, a gente acaba, de certa maneira, marginalizando as relações sexuais. Então, aquelas pessoas que se fundamentam quase todas os seus pensamentos nesse sentido, acabam esquecendo ou de uma certa forma negligenciando que todas as estruturas de uma ação comunitária, da vivência, entre um casal, na família, não tem jeito. Como é que a gente vai trabalhar no processo da perpetuação da espécie? Não é através da relação sexual? Como é que os seres vão poder se desenvolver, reproduzir para que outros espíritos reencarnem? Não é através
né, de uma relação sexual e, consequentemente, de uma gestação, da formação de um novo corpo ao qual o espírito vai se interligar para poder renascer, aprender, né, se colocar à disposição para o seu processo reencarnatório que foi programado, né? No geral, a gente, quando projeta, quando programa a reencarnação, a gente decide a escolha, os pais, a forma de vida, o gênero do corpo. Existe uma série de fatores que envolvem, né, esse aspecto. Então, esquecesse de uma certa forma, né, que é habitual de que um homem e uma mulher, por via de regra, experimentam de maneira instintiva, né, um horror à solidão, e que, em vista disso, a comunhão sexual reclama segurança, a duração, né, dessa relação, e que ela se mostre de uma certa maneira com garantias necessárias, né, é algo que a gente não pode negar. Impraticável também é, sem dúvida, impor a continuidade da ligação dessas duas criaturas. Se ela for de forma violenta, se ela for de forma incompreensiva, se ela for de forma agressiva, fica difícil essa convivência. Então, em fase das contingências e contratempo pelo qual o carro, né, dessa união e das leis da vida, muitas vezes as pessoas se relacionam e querem se manter juntas e às vezes equivocadamente estabelecem que os filhos serão elos dessa comunhão, né? Então, esse casal ou uma das partes acredita que o filho vai lhe atribuir a função de o filho ser um fixador dessa organização familiar e que, com a colaboração deles, os deveres do companheiro e da companheira, de uma certa forma no campo da assistência recíproca, se revelam de certa maneira muito mais perceptíveis. E aí o lar, né, vai alternar, né, por escola de aperfeiçoamento, de evolução, em marcha para a aquisição dos mais amplos valores do espírito no mundo maior, é claro. Então, de todas as formas, ou de todos os institutos sociais existentes na Terra, a família é o mais importante, do ponto de vista dos alicerces morais que regem a nossa tendência de evolução. E por que a família é um instituto social mais importante? Porque é lá onde a gente vai ter a nossa sala de aula do planeta Terra, que é a escola. É lá que a gente vai ter o reaprendizado das nossas bases vivenciais. A gente vai aprender primeiramente na família o afeto, o amor, a necessidade de conviver com alguém, a necessidade de se amparar, porque vem já desde o alimento, da higiene, do cuidado que o bebê tem. É na escola que a gente vai dar novamente os primeiros passos, vai aprender a andar, vai aprender a falar. E isso só se dá se essa instituição ela for harmônica, se ela for equilibrada, se ela, de uma certa forma, caminhar para o processo evolucional desse ser que chega à nova família. Por isso que a gente diz que a família é a sala de aula na nossa escola, que é o planeta Terra. E o Mestre Jesus, ele nos permite esses reaprendizados que a gente, cada vez que adentra o corpo físico, pelo santo véu ou bendito véu do esquecimento, a gente se consorcia de certa maneira a todos que estão lá, que irão nos possibilitar a esse avanço. Boa noite, Grace. Boa noite, Aldinha. Boa noite, Bárbara. Sejam bem-vindas, viu, amores? Boa noite, Zelinha. Que coisa boa você aqui com a gente. Boa noite, Néria. Muito obrigada. Então, voltando para o nosso trabalho, a gente pode dizer que é através da conjunção sexual que a gente estava falando, na importância às vezes de falar disso, entre o homem e a mulher, já que a humanidade se perpetua no planeta em virtude disso. Então, nós não estamos falando nada que seja aberração. Entre pais e filhos residem os mecanismos da sobrevivência humana.
quanto a forma física em face do orbe. Dessa maneira fica fácil entender, né, que assim justamente conosco os espíritos eternos, né, atendem aos impositivos do progresso. Se programam, se revezam nas arenas do mundo, ora envergando na posição de pais, ora desempenhando as funções de filho, ora aprendendo gradativamente na carteira do corpo carnal as ligações profundas do amor que só erguerá um dia em definitivo da terra para os céus, ou seja, o processo de evolução do nosso planeta só se dará também através do amor, mas um amor pleno, né? Um amor não da forma vulgar, um amor que vai ser a luz que vai aquecer a todos nós. Então, com essas semelhantes notas, né, objetivando inclusive destacar o ato, a expressão, né, eu diria essa ação calamitosa do aborto, em que muitas vezes, por falta de conhecimento, né, por falta de maturidade, as pessoas praticam de maneira inclusive criminosa, ela se dá, na sua maioria, né, objetivando a fuga do dever, a renúncia de alguém em função de uma liberdade, de uma condição, né? E isso se dá habitualmente, nem sempre, né? De uma forma em que o ser, por estar revestido do véu do esquecimento, não se lembra que programou, não se lembra que aceitou receber esse ser, não se lembra que assumiu essa responsabilidade de trazer esse espírito para que pudesse trilhar a sua caminhada, muitas vezes para se redimir, muitas vezes para acolher também um amigo ou inimigo do passado. E isso compromete muito, porque comumente nós programamos no projeto reencarnatório e chamamos para viver ou conviver conosco antigos companheiros de aventuras infelizes. Olha que processo de redenção. A programação era que o ser receba alguém para educar, para criar, para conduzir, para se quitar de débitos anteriores. E dessa forma, a gente programa a volta desse ser ao nosso convívio. Lhe promete socorro, promete oportunidades diversas em que se reedifique a esperança de elevação e resgate dessa relação. Também o ser sabe que com esse processo vai ter que se burilar e vai ter que trabalhar a sua melhoria íntima. Aí a gente cria projetos, aventamos sugestões, articulamos providências, externamos votos respeitáveis, englobando, né, com eles salutares compromissos. E assim, se observarmos, redundarão em bênçãos substanciais para todo o grupo de corações a quem esse ser está vinculado na nossa existência. Porém, já aqui reencarnado, e ainda usando o véu do esquecimento, anestesiamos a nossa consciência. Expulsamos da nossa companhia esse ser, esse espírito, a pretexto de resguardar o seu conforto, que não podemos perder a nossa liberdade. Abrimos mão desse projeto porque a nossa condição sócio, financeira, né, econômica, vai ter que mudar para não sair da zona de conforto. A gente abre mão de um compromisso assumido. E nesse interim, a gente acaba deixando de cumprir com algo que a gente se comprometeu. Mesmo às custas das promessas que fizemos, mesmo à custa, muitas vezes, de dores,
de desencantos, de ilusões ou desilusões que vão gerar sofrimentos, aflições, e isso vai levar a esse ser, a esse espírito que estava para reencarnar, um desencantamento da vida. E aí, nesse momento, a gente projeta para o nosso futuro uma outra situação. Companheiros que ficarão esperando um outro momento. Que a gente tenha coragem, que a gente tenha a dignidade de assumir aquele compromisso que por hora a gente desistiu, sem se preocupar o que aconteceria com a falta de cumprimento disso que foi programado, que foi planejado e que você vai esperar. E lá na frente, a gente pode enfrentar situações diferentes, como filhos problemáticos, companheiros da família que venham chegar e trazendo uma antipatia, trazendo uma situação de insatisfação que vai gerar para nós e vai nos impor trabalho e inquietação. Se a gente pensar um pouco e admitir numa breve meditação em torno desse processo de um aborto, que é crime delituoso, a gente vai entender e vai reconhecer também que nele, né, há grandes causas, grandes fornecedores de moléstias obscuras. Vai gerar também, a curto, médio prazo, obsessões que serão catalogadas na patologia da mente, ocupando inclusive vastos departamentos de hospitais e prisões. Então, que a gente fique atento às nossas escolhas, que a gente fique atento, né, quando nós tomarmos algumas decisões, para que a gente não se engane que na roda das encarnações a gente tem direito ao livre-arbítrio, a gente tem direito às nossas escolhas, a gente tem direito a simplesmente semearmos o que quisermos, mas teremos inevitavelmente a obrigação de fazer essa colheita, de colher as consequências das nossas decisões e das infelicitações que nós provocarmos. Elas irão reverberar em algum momento na nossa existência futura em cobranças, talvez em vinganças e em obsessões. Tem aqui um detalhe bem interessante para a gente também conversar e refletir sobre a questão do aborto, quando ele se dá de forma delituosa. E lá no livro, né, Religião dos Espíritos, que também nos foi trazido pelo Espírito Emmanuel, também pela psicografia de Chico Xavier, em que ele nos esclarece sobre essa forma de aborto, ainda fazendo alusão à questão 358 do Livro dos Espíritos, ou melhor, 357 e 358 do Livro dos Espíritos. Então a gente vê o seguinte: Emmanuel nos traz que a gente se comove habitualmente diante das grandes tragédias, é fato. Elas agitam a opinião, impacta de uma certa forma quando essa notícia chega, quando a situação vem, né, de homicídios que convulsionam a imprensa e mobilizam largas equipes policiais. Ele sinaliza também que os furtos espetaculares, que inspiram vastas medidas de vigilância, nada diferente do que a gente vivencia hoje. Esse livro é de 1959. Ele também traz situações de assassinatos, de conflitos, de golpes e assaltos de toda a sorte, que criam, de certa maneira, uma guerra de nervos em toda a sociedade, em torno da parte, e para também coibir semelhantes fecundações de ignorância e delinquência, erguem-se cárceres e fundam, né, de uma certa forma, na sociedade, a necessidade de medidas, desde a prisão de um delinquente, na questão das algemas, organiza-se nos equipamentos prisionais, trabalhos forçados, e até em algumas nações, acredite, o processo de reabilitação desse ser, da lapidação, se dá
de uma forma infeliz e que é praticada na rua sem qualquer senso de compaixão. Existem nações que ainda fazem isso. Mas, de toda forma, um crime, né, quando ele é praticado, quando ele exige de uma certa forma uma visão da sociedade de maneira mais dolorosa, pela volúpia, pela crueldade, quando ele é praticado no silêncio do santuário doméstico, ou no regaço da natureza de alguém, como um aborto, no geral. Tudo isso que a gente falou dos homicídios, assassinatos, golpes que a mídia traz, é feito de uma forma estardalhaçada. Impacta, chama atenção, às vezes ocupa dias nos jornais televisivos, impressos, internet, essas coisas todas. Mas quando se trata de um aborto, que é crime também, as pessoas se calam, as pessoas abafam. Mas aborto é sim um crime estarrecedor. Pior ainda, ele é mais cruel, porque a vítima não tem voz para suplicar a piedade, e nem braços robustos com que se confie aos movimentos da reação, para que possa se proteger. Esse é também um ato delituoso, e é de forma, em que acontece de maneira, para os pais, inconscientes, que determinam a morte dos próprios filhos, às vezes lhe asfixiando a existência, lhe tirando a possibilidade de se defender, antes que eles possam sorrir para a bênção da luz da reencarnação. Homens, mulheres na terra, corações maternos chamados à exaltação do amor, da convivência, da educação, da proteção da vida, abstêm-se de semelhante ação que desequilibra, que desarmoniza a alma e, de certa forma, entenebrece o caminho de alguém sem direito de defesa. É uma escolha irresponsável. Fugir do seu equivocado propósito e sufocar rebentos no próprio seio é algo muito difícil. Porque os anjos tenros que a gente muitas vezes no processo da escolha do aborto, eu digo a gente porque não é apontando ninguém, mas quem de nós pode dizer que em outras jornadas, se não nessa, não já passou por essa situação, por escolhas difíceis, porque é uma escolha difícil. Então, meus amores, a gente tem que entender que esses seres vêm programados e projetados para conviverem conosco num processo de escolha e que seriam muitas vezes mensageiros da providência divina ao nosso convívio e tem integrantes que poderiam ser no nosso lar, tarefeiros do nosso próprio socorro. Mas esse ato torpe do infanticídio nos recintos familiares ou às vezes na sombra da noite, aos olhos divinos do nosso Pai Criador, que nos contempla no céu todas as atitudes, muitas vezes vai nos chamar no silêncio da nossa consciência às provas do reajuste, para que a gente possa, de uma certa maneira, de um jeito ou de outro, expurgar na nossa consciência essa falta indesculpável que foi praticada. Então, para que a gente possa pensar, se de alguma maneira, ou se você direta ou indiretamente esteve, envolvido ou conhece alguém que
praticou esse ato de um aborto provocado em outro momento, não há como renegar. Outras oportunidades virão, né, para que novos caminhos sejam construídos. Dessa maneira, a gente pode entender que a nossa responsabilidade, enquanto irmãos em Cristo, ela não cessa em uma jornada. Podemos até abrir mão desse compromisso em uma, mas esse ser, ele estará esperando uma nova oportunidade. E quem sabe até, se desencarnarmos, ao retornarmos para o mundo espiritual, essa responsabilidade vai novamente nos chamar a atenção e nós vamos fazer a nossa escolha novamente e que a gente possa aproveitar ela. Porque, como Cristo disse, nada passará sem que o último ponto de ou tio seja colocado. Então tudo terá que ser passado ali, inclusive as nossas escolhas infelizes. E essa é uma delas. Então, quando a gente tiver que se debruçar, né, em outro momento sobre esse tema delicado, que a gente possa fazer uma reflexão sobre esse entendimento, né? Pois além do aborto ser crime diante das leis divinas, elas também nos traz graves consequências. Ela nos trará débitos que deverão ser quitados ao longo das nossas existências. E se alguém, na dúvida, lhe consultar, oriente, abrace esse ser, aconselhe da melhor forma, apoie para que ela desista dessa ideia. Às vezes é o medo, às vezes é a falta de condição. Não importa. Sinalize que é um equívoco, para que esse ser não leve à frente essa ideia tão nefasta e complicada. No livro, o livro Os Contos e Apólogos, existe uma história bem interessante que fala exatamente da seara do ódio. Como você está dizendo aqui, que é um dos maiores assassinatos são os abortos. Os abortos, com certeza, é assim, né? E a gente tem que buscar na melhor maneira possível, quando nos chegar esse posicionamento de alguém, que a gente possa, com responsabilidade, mas também, né, com compaixão, orientar essa pessoa. Boa noite, Gil, seja bem-vinda, viu, amor? Boa noite, Marquinhos, seja bem-vindo, querida. Então, no livro Contos e Apólogos, existe um texto, né, em que ele é intitulado como Seara do Ódio, de uma mãe e que estava no processo de gestação, em que o companheiro simplesmente não ia apoiar essa gestação e ela se viu sozinha para poder tomar conta desse filho. E no seu desespero, na sua falta, às vezes, de maturidade, ela decidiu fazer esse aborto. Mas o filho, que já estava no seu ventre, né, o espírito, no seu processo ainda de entendimento e vinculação a esse embrião, percebe os sentimentos, as emoções de rejeição, de dúvida, e começa a entabular, enquanto o espírito, é o que o texto nos traz, entre filho e mãe, ou seja, dois espíritos conversando, todos dois trabalhando no processo da encarnação. E a mãe diz: não posso levar à frente, eu vou lhe abandonar. E o espírito pede: por favor, não, me deixe viver. E ela diz: não, eu não posso ficar com você.
Eu não posso te trazer a vida porque não tenho condições de suprir as suas necessidades. E o filho diz, eu não vou lhe pedir nada, apenas o seu carinho e sua atenção. E ela diz, não, eu não posso porque se eu ficar com você eu vou ter que abrir mão de muita coisa. Eu já abri mão de um relacionamento, já estou perdendo, né, o meu companheiro e não posso ficar com você. E ele, mãe, por favor, não me rejeites. E ela segue dizendo, eu não poderei levar à frente, levar a termo essa gestação. O que as pessoas dirão de mim, serei mãe solteira, serei julgada na sociedade, serei, né, apontada como aquela que vai ter um filho sem mãe. E ele diz, mas você será uma mãe com filho que muito vai lhe amar. E ela diz, eu não posso porque eu não tenho com quem deixar você. E ele diz, e você vai me deixar sozinha? Você vai me deixar morrer? E ela diz, eu não posso fazer nada. Amanhã eu providenciarei alguém para colocar fim nessa situação. E ele disse, me dê mais um dia, pense, se permita refletir. Quem sabe nós sejamos muito felizes juntos. E ela diz, não, eu não poderei ser feliz arrastando um filho pela mão por tudo quanto é canto que eu for. Eu não tenho mais ninguém. Eu não tenho com quem deixar você quando você vir a nascer. E ele diz, você vai ter a mim e eu vou ter a você. Nós combinamos de caminhar juntos. Nós combinamos de vivenciarmos essa existência juntos. Me permita lhe amar. Me permita estar com você. Me permita lhe dar todo o meu amor e meu carinho enquanto seu filho. E ela disse, não. Eu posso ter outros amores. Eu posso ter outras oportunidades. E com o filho, a sociedade aponta para as mães solteiras. O mercado de trabalho diz que eu não posso ter filhos. Então eu não posso, mas ele disse, mas você vai ser uma mãe responsável e você se orgulhará dessa sua jornada. E a gente só muda a sociedade quando a gente se permite enfrentar e derrubar esses padrões. Me dê mais um dia, pense mais. Eu já estou aqui com você. Só me dê mais alguns meses para nascer. E ela, no seu processo, né, duvidoso, de pouco entendimento, em que achava que seria uma única ação para se livrar de todos os outros trabalhos. No outro dia cedo, agenda um procedimento, procura uma clínica, liga para o parceiro, né, anterior com quem foi feita esse processo da concepção e diz que vai fazer. E ele diz, o problema é seu, não é comigo. E ela, em alguns momentos de dúvida, disse, sim, mas eu posso conviver com ele e aprender muito com ele. E aí, automaticamente, o ser que está no seu ventre responde, e eu aprenderei muito com você. E buscarei lhe fazer muito feliz se você me der essa única oportunidade. Mas o ser, ainda com o coração endurecido, com medo do amanhã, com medo de tudo que traria, faz uma escolha difícil. E essa escolha, no seu pensamento, poderia acabar naquele momento, sem entender que as nossas escolhas irão reverberar sobre todas as nossas outras existências futuras. E ela toma a decisão. Ao final da noite, ao final do dia, antes de cair a noite, ela busca um local, paga um valor e dá termo ao processo do aborto. Só que nessa escolha,
já com alguns meses avançados da gestação. Ela tem complicações. E além da criança, além do feto, como se chama, que deixa a vida, que estava se iniciando, ela também desencarna. E os dois vão para a erraticidade. Ficam perdidos, caminham juntos, e um culpa o outro. Um espírito responsabiliza o outro pela situação conjunta. Se culpam, se agridem, se responsabilizam, se infelicitam da situação e levam longo tempo na erraticidade dessa forma, vivenciando de maneira triste no processo da infelicidade espiritual, pela condição em que um deles o levou. Mas a mãe, que desencarnou, culpa o espírito, que ela acha que foi por causa dele que ela desencarnou. E passam-se muitos anos nessa forma. Os dois não se largam, mas não se entendem, se agridem, se culpam e levam muito tempo nessa condição. Num certo dia, alguém que conhecia essa mãe lembra da situação. E no momento de compaixão, ela ora pelos dois. Ora pedindo a Deus, com o conhecimento que ela já tinha da doutrina espírita, que crie nova oportunidade para esses dois. Que foi uma decisão difícil, que os dois perderam muito com isso. Pede pela misericórdia divina que, se houver a possibilidade dos dois se unirem, que o Cristo permita, que o Pai Criador lhes dê uma nova oportunidade redentora. E sinaliza que, se houver algo que ela possa fazer para que isso aconteça, inclusive para se colocar à disposição para acolher esses dois nessa sua jornada, no seu ventre, ela estaria à disposição. E depois de algum tempo dessa oração comovente, o plano superior ouve e acata. Depois de alguns meses, essa mulher, ela engravida e traz no bojo do seu ventre 2 espíritos, 2 seres que viriam a reencarnar. Mas por força da situação criada entre os dois, por força da ligação que eles estabeleceram, mesmo nessa situação delicada, eles não se separaram. E na possibilidade de reencarnar, ainda existia competição entre os dois. Não perceberam que tinham a oportunidade de caminhar juntos. Eles disputaram o mesmo corpo. Era a forma que eles achavam que apenas um dos dois iriam vencer. Mas a oportunidade era para os dois juntos. Acontece que meses depois, essa mãe traz à luz da reencarnação esses 2 espíritos. E eles adentram o mundo físico em um único corpo, separado apenas à base do tronco, com 2 cabeças. No processo do não entendimento, eles ainda tiveram que dividir um corpo. A situação se afigura de uma forma um tanto quanto confusa. São 2 mentes pensantes em um único corpo. A gente sabe que 2 espíritos não ocupam, que um corpo físico não ocupa o mesmo lugar no espaço, mas eu não estudo física. Nessa situação, eles seguiram ainda algum tempo
grudados uns nos outros. E é dessa forma que o mundo espiritual nos ensina que as nossas escolhas trazem consequência, que as nossas decisões precisam ser bem tomadas, refletidas, analisadas, porque a gente pode não só se comprometer em toda uma existência, mas comprometer outros. Que sejamos responsáveis, que sejamos compreensivos e, acima de tudo, que tenhamos a paciência, a tolerância, a resignação, a fé para tomar as melhores decisões, para que elas não possam nos acenar por momentos infelizes, por muitas encarnações. Porque às vezes o sofrimento dessa vida se dá em detrimento de escolhas infelizes que tivemos em outras jornadas. Então, dessa maneira, conscientes desse nosso bate-papo de hoje, que a gente pense muito acerca de determinados assuntos que a gente evita, mas é necessário que a gente se debruce, converse e entenda eles, para que a gente possa, em algum momento, tomarmos as nossas melhores decisões ou, se necessário, aconselhar, convivendo com outros seres, apresentar para eles as melhores possibilidades. E se alguém vier falar com você ou lhe questionar sobre o aborto, diga não. Aborto, não. Aborto é crime. E explique por quê. Eu tenho certeza, se não no momento, mas lá na frente, esse ser vai lhe agradecer. Esse é o nosso papel como irmãos em Cristo, como irmãos em humanidade. Sabemos que a fila no mundo espiritual de espíritos esperando uma nova oportunidade redentora é infinita. Que não sejamos nós a tirar a oportunidade de um deles. Que não seja alguém nosso que, por falta de conhecimento, se permita também a essa situação. Que Jesus ilumine sempre as nossas consciências a tomarmos as melhores decisões. Porque quando a gente conversa com Ele, Ele sempre nos dá a melhor opção, o melhor apoio. Que Ele nos abençoe, não só hoje, mas sempre na nossa caminhada. E dessa forma, já chegando perto do horário, a gente vai finalizando esse nosso trabalho, agradecendo a equipe doutrinária da nossa casa por escolha de temas tão importantes, complexos alguns, difíceis outros, mas tão necessário para o nosso processo de consciência e evolução espiritual. Que a gente possa seguir aí nos próximos dias, ainda bebendo na fonte do livro Vida e Sexo e trabalhando o nosso entendimento e, acima de tudo, a nossa transformação moral. Porque é dessa maneira que a gente evolui. Obrigado a vocês e que Deus nos ilumine sempre. Obrigada a vocês que estiveram conosco nessa noite. Eu que agradeço, externo a minha gratidão a todos vocês que estiveram e que estão conosco ainda aqui. Tá certo? Vamos fazer a nossa oração, porque a forma de agradecer melhor é estendendo e elevando o nosso pensamento ao alto, aos amigos espirituais que nos ajudaram e nos intuíram na noite de hoje, que iluminaram as nossas consciências, que estiveram conosco, bondosos anjos guardiões, nos permitindo, numa sexta-feira à noite, estarmos unidos com o mesmo propósito. Que a espiritualidade amiga que dirige os trabalhos da nossa casa interceda por cada um de vocês, por cada um de nós, trabalhadores da seara do Cristo, que possamos sempre nos colocarmos à disposição para o trabalho na seara, porque a messe é grande e poucos são os trabalhadores. Mas a força, a orientação chega sempre para a gente, porque o nosso propósito é o propósito do bem e do serviço no amor.
Que a vossa paz, Senhor, que a vossa luz encontre guarida verdadeira nas nossas mentes e nos nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja. Obrigado, amores, por estarem conosco hoje, viu? Muito bom essa sexta de noite, abrilhantada por tantos companheiros queridos, Marco, Rosa, Nise, Enelísia, Disse, linda, saudade, por Jô, né? Estamos todos aqui agradecidos pela presença de vocês. Obrigada, Gel, você é um doce. Obrigada, Ivone, querida. Obrigado, Marquinhos, Alda. Um beijo no coração de todos vocês. Que Jesus ilumine, que o nosso final de semana seja de paz, de amor, né? E da claridade das doces virtudes. Dessa maneira, a gente sabe que segue juntos, de acordo com a boa vontade do nosso Cristo. Gratidão a todos vocês, viu? Beijos e um final de noite iluminado. Obrigada.